Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pilar y Hola, Alicia, ¿cómo les va? ¿Todo bien? sí, muy bien, muy bien. Todo bien, profe. Muchas gracias. Vamos a empezar la transmisión del documental Hinchas, Vida, Pasión y Muerte en el País de Fútbol. Bueno, primero que nada les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es martes 22 de noviembre. Estamos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y bueno, pues a nombre del Departamento de Comunicación, de la Licenciatura en Comunicación, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vamos el día de hoy a llevar a cabo la proyección del documental que fue presentado en el año 2019, después de una larga investigación. En portugués se llama Torcedores y el director es el antropólogo y profesor Edison Gastaldo, que está en una visita académica en la Universidad Iberoamericana y tenemos el honor de contar con su presencia para que nos platique brevemente cómo llevó a cabo este documental, cuál es el contexto, cómo es que una investigación terminó en este trabajo. Veremos el documental que dura 1 hora, así que los invitamos a ponerse cómodos y a poner atención. El documental es en portugués, pero hay subtítulos en español, justamente gracias al esfuerzo del doctor Gastaldo. Entonces le cedo la palabra al doctor Gastaldo y le agradezco el que comparta con nuestros estudiantes de la universidad esta interesante película documental. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en tenerlos aquí. Y este documental fue producido a lo largo de muchos años. Empezamos 2014 y la idea era producir un instrumento de escucha de las hinchadas brasileñas, porque normalmente las grandes narrativas sobre el fútbol, los hinchas son vistos siempre como un colectivo. Entonces siempre se oyen su grito de gol, sus vallas, sus apupos y sus cantos, pero ¿qué piensa esta gente? Cuando se le da un micrófono para hablar y contar su vida, ¿qué nos van a contar? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus memorias? Y el proyecto ganó un edital sobre memoria social del deporte. Entonces, la idea es recoger memorias de todo el Brasil. Entonces, trabajamos en todas las regiones de Brasil. El filme fue producido en 13 estados de Brasil, son 27 estados. Los 13 fueron las 12 sedes de la Copa del Mundo 2014 y más Florianópolis, que tengo un amigo en Florianópolis que hizo cuestión de entrar en la película, entonces incluí una viaje a Florianópolis para grabar los hinchas de Santa Catarina. Y la idea en todas las sedes, en cada una de las sedes había un grupo de investigación con estudiantes, profesores, que iban a los estadios, a las sedes de las hinchadas organizadas, a los bares donde se pasan partidos de fútbol, y a invitar a la gente que quisiera participar. Y había un pequeño teste para ser entrevistado, que era saber una escalación de su equipo, saber cantar el himno de su equipo, tener una playera de su equipo y listo. Entonces grabamos 112 entrevistas con un total de más de 40 horas de material bruto grabado y con bases en estas entrevistas que se fueron editadas como vídeos individuales. La verba del proyecto era grande y pudimos contratar una productora de cine para hacer esto. Entonces, cada entrevista fue editada como un vídeo individual y fue subido para YouTube en el canal del proyecto para que otras personas pudieran hacer investigación, para que otros científicos pudieran usar los datos. Entonces tenemos mujeres, jóvenes, personas idosas, torcedores organizados, torcedores desorganizados, hinchadas de todos los tipos. Es un vasto conjunto, es un mosaico que hicimos. La idea es que cada entrevista sea con una piedrita en un mosaico y que en el conjunto pudiéramos tener una idea de lo que piensa la gente. Y para finalización del documental, tuvimos el apoyo fundamental de la Confederación Brasileña de Fútbol, que por mucha suerte
su director de marketing había sido mi alumno 20 años atrás, y entonces me liberó, me franqueó acceso a todos sus archivos de imágenes, y por eso agradezco a CBF por su colaboración, y logramos hacer un trabajo, fue muy trabajoso, pero muy placeroso también de hacerlo, y espero que le gusten. La cultura del fútbol, todos lo saben, es mucho dependiente de contexto, y en Brasil la gente entiende mucho de fútbol y toma como dado que todo lo entiende mucho de fútbol. Y a las veces espero que eso no sea un impedimento para que ustedes disfruten del documental. La idea es abrir espacio para el diálogo, abrir espacio para que nosotros podamos discutir, hablar, platicar con bases en los discursos de la gente. Sí, agradezco. Doctor Edison, ¿cuál sería la principal idea que se defiende en el documental? ¿Cuál es la línea argumentativa, los principales hallazgos que se muestran en el documental? Es un documental sobre memorias, en que la gente cuenta sus experiencias. Entonces, es una película sobre memórias de família, memórias de afectos, memórias de goles, memórias de jogadores, memórias de momentos de que a gente usou o futebol para viver, para ser feliz, para emocionar-se, e que este conjunto de memórias habla muito sobre quem são os brasileiros, que é Brasil, que significa futebol para os brasileiros, e espero que seja possível tener un acceso al pensamiento de la gente. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Pues, sin más, vamos a ver este trabajo documental. Permítanme, voy a compartir pantalla. Listo, pues, pónganse cómodos, cómodas, y vamos a empezar a verlo. Distinção. Andrade Adilho Nunes, Chita Júnior e Euli trouxeram nossa
nos últimos demais, lá do Nacional Paulistano, está em Porto Alegre. O Ceará ia se sagrar pentacampeão de verdade agora, né? Porque o Ceará alega um pentacampeonato que não existe. E estavam ganhando 2-1. Fortaleza só precisava de um empate. O Ceará empatou com 36, virou com 45 e aos 47 do segundo tempo, Cassiano fez o gol. Eu lembro que o Corrêa tocou pro Wanderson e o Robinho, que é um jogador da base do Ceará, chegou para marcar o Wanderson, que era lateral esquerdo do Fortaleza. O Wanderson deu um giro em cima do Robinho, levantou a bola no lado direito da área e o Tinga ele poderia ter cabeceado pro gol, mas ele cabeceou pro meio, o Cassiano chegou de esquerda para fazer o 2-2 e decretar o placar final. Mas olha o Tinga, mandou pro meio para fazer, é gol do título! É do Fortaleza! Gol! Torcedores sabem muito sobre futebol. Sabem mais ainda sobre a realidade do seu clube. Os dirigentes deveriam prestar atenção. Tá muito ruim. Eu tenho críticas à diretoria do ABC. Com essa diretoria, a gente não acredita muito que algo possa ser feito de manter uma trilha de vitórias aí que a gente vinha nos últimos anos. Não é aquele América do ano passado, não. Porque ela se desloca, de certa forma, por um grupo de pessoas que não estão diretamente vinculadas com o clube, com a torcida. Eu tô achando que tá um pouco fechada a direção, assim, foi contratado um executivo de futebol e não sei, não se criou ainda empatia. O América é um time sem garra, sem alma. Hoje o sentimento com o elenco e com o conjunto da obra é de desconfiança. E essa é a nossa briga, né? Para tentar ir para a Série A, mas ao mesmo tempo que vai para a Série A, também é uma briga para conseguir ter um bom time para se manter na Série A, porque cai para a Série B de novo. Contratem jogadores para a gente ter uma Série A, para não cair, para voltar para a Série B. A diretoria deveria respeitar o torcedor um pouco mais. O clube que tem Eurico Miranda é um clube que está fadado a não ir bem, né? Olhar para esse torcedor do Atlético como um apaixonado, que é consumidor a qualquer custo, eu acho muito ruim. Acho que o Eurico é uma figura deletéria, um personagem que a gente deveria extirpar do futebol. As camisas são muito caras, os ingressos são muito caros, é tudo muito astronômico porque o cara abusa da paixão do torcedor. Como é que o Vasco consegue sobreviver? O Vasco é tão grande que ele consegue sobreviver apesar do Eurico. O Brasil todo sabe que a situação do Botafogo é uma situação de tentar se reerguer. Ele quer fazer o tic-tac do Barcelona, mas com os caras que não conseguem jogar o que ele quer, sabe? Começando pela diretoria, eu acho que o Romildo está fazendo um trabalho que há muito tempo o Grêmio precisava e que ninguém fazia, que é um trabalho de sanear as finanças e a gestão do clube. Aí eu sinto um time assim, muito espaçoso, um time com muito buraco, que erra muito passe bobo, e não tem presença de área, não tem compactação defesa com ataque. Só que no campo eu vejo um time com falta de sangue, com falta de entender o que é a camisa do Flamengo. E aí assim, eu sinto um time com bastante dificuldade para jogar. O Flamengo é como um Brasil miniatura, pelos seus dirigentes, pelos seus políticos, como o Brasil não é tão grande quanto poderia ser. O gol da maior vitória de um clube que eu já vi em todo o mundo, que foi a virada do Vasco 4-3 contra o Palmeiras na decisão da Mercosul em 2000. O Vasco perdia de 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo virou para 4-3 com um gol do Romário. O Juninho Paulista que atravessou a jogada e acabou esbarrando na bola, aí ficou um bate-rebate. Ele chutou, a bola pegou no zagueiro do Palmeiras e sobrou para o Romário. Ele estava sozinho, o goleiro já tinha caído para tentar fazer a defesa no chute do Juninho.
mas que uma bola desviou e foi pro pé do Romário dentro da área, não tem como não ser gol. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Dele, Romário! Vai pra história! Amor demais gera ódio. Paixão sem limites causa mortes. A culpa não é do futebol. Esse é o... Briga é um tópico muito bom, né? Tem muita história. Isso lá no campo, nós lá vimos muita briga lá. Eu me lembro de histórias da minha bisavó, dos anos 20, dos anos 30, histórias escabrosas de muitas brigas onde as mulheres entravam e invadiam o gramado quando o juiz não estava sendo muito honesto, não. Fui agredido em Maceió. Veio três torcedores dormir em cima de mim. Soco, mais empurra. Pegou o copo e jogou na cara dele. Deu uma voadora no peito dele, já derrubou. Fazia apanhar que nem cachorro lá. Aí o torcedor jogou uma pedra. Brigou todo mundo. Se ela pega de bico, eu tenho ficado ali. Tirou a camisa dele e já colocou fogo. Eu já caí, fui pisoteada. Rolou um princípio de voadora, de tapa na cara, de soco, assim, eu bati, eu apanhei. Eu virei a cauda da bandeira e quebrei a cabeça do copo da bandeira. Isso não se faz, né? Desde os meus 11 anos de idade que eu vejo. Então, já aconteciam brigas e continuam, infelizmente, acontecendo. Um menino veio me irritar e tirar com a minha cara, porque eu acho que o Avaí tinha perdido e falar mal do Avaí, enfim. E eu falei pra ele, cara, deixa quietinha, não fala comigo, não quero falar de futebol hoje, né? Não foi legal, não quero saber. Eu fui num jogo em Carazinho. Aquele jogo, eu achei que eu ia apanhar. E ele insistiu muito, assim, muito, e ficou me infernizando. E eu falei pra ele, cara, se tu continuar falando comigo, eu vou dar um soco na tua cara. No final do jogo, deu uma confusão dentro do campo e os torcedores invadiram o campo. A gente teve sorte, porque eles pensaram em invadir o campo e bater nos jogadores do Aimoré. E ele não acreditou. Ele continuou falando. Aí eu dei um soco na cara dele. Eles estavam com pedra na rua esperando nós. Aquele jogo, nunca vou me esquecer. O técnico do Atlético virou pra torcida. Esses caras de São Leopoldo, todos os nomes possíveis, né? Peguem esses caras e tal. O cara esculhambou o técnico, falou mal do técnico, dizendo que ele não soube fazer alteração. O outro foi defender. E o nosso goleiro, que era o Marcelo Pitol, que volta esse ano, é um cara bem esquentado. E o cara de 1,90 e poucos de altura, um armário, né? Aí, em vez de estar discutindo tática, o outro ficou esculhambando, aí depois essa discussão de técnico passou uma discussão mesmo de foro pessoal. Aí fechou o pau generalizado. Os caras invadiram, a copa do estádio tinha churrasqueiro, os caras invadiram com espeto para dar nos jogadores da Aimoré. Pedaço de cano PVC, pedaço de madeira, virou uma zona. O cara começou a chamar de palavras aqui que são muito ofensivas, né, no sentido de corno, filho da puta e tal. Aí os caras avançaram, né, rolou uns tapas e tal, mas quando começou o tabef, né, rolar, digamos assim, veio gente e separou. Eu fui um dos que separou. O pessoal começou a nos xingar e eu ouvi uns xingamentos muito bons, né? Tem um bairro aqui que é a Feitoria, que é um bairro bem grande aqui de São Leopoldo. O cara lá de Carazinho, o senhor, seu bando de ladrão de carro da Feitoria. Foi o xingamento mais específico que eu já ouvi na vida. É do futebol, né? Essa paixão que, como toda paixão, transcende o racional, né? E muitas vezes se parte para as vias de fato. A torcida do Ipatinga, ela atacou toda a torcida do América, entendeu? Tipo, meio que na covardia, atacou criança, atacou gente idosa. Colocaram a torcida do Flamengo, os 80 torcedores, como se fosse uma ilha. Então, assim, no meu braço direito já era a torcida deles. Rio de Janeiro, final do Maracanã, também final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, no qual tinha 100 mil flamenguistas, nós com 10 mil gremistas. Pedra, garrafa, foi uma confusão esse jogo. Pau, pedra, então confronto direto. Tivemos que sair do estádio num carro do Exército. De repente passa um ônibus do outro lado da avenida
com cerca de uns 5, 6 cruzeirenses, com roupa de torcida organizada do Cruzeiro. E aí os meninos gostam um pouco de confusão, foram correr em direção a esse ônibus. No momento que os meninos correram nessa direção, passou um cara, um indivíduo, apaisando um carro vermelho, não lembro qual carro que era, e começou a atirar contra a torcida. Saída do estádio, começou uma gritaria, a torcida do Flamengo correu para cima da saída dos torcedores do Fluminense. Foram 5 pessoas baleadas. Amigo meu tomou tiro no pé, um rapaz que tomou tiro no ombro, que ele quase veio a falecer, ele estava uns 5 metros da minha frente. E aí começou uma briga, todo mundo batendo em todo mundo, aquela confusão, e eu tentei sair, mas eu lembro, claro, meu irmão ficou encurralado na parede, porque ele não conseguiu correr para o lugar certo da saída, e 5 caras cercaram ele, começaram a bater. Fomos recebidos novamente pela torcida do Cruzeiro, com bomba, com pau, pedras, chuva de pedras. Aí mais algumas pessoas tiveram alguns ferimentos e conseguimos entrar com muito custo, mesmo sendo assim, literalmente. Aí foi um momento de horror, que a gente olhava para os lados assim, o pessoal estava com medo da gente, a gente estava com medo de tudo. Uma confusão, eles só não se ferraram muito porque alguém gritou, tem uma mulher aqui perto. Aí o pessoal, por algum motivo, respeitou a mulher que estava ali e partiram para o outro lado, batendo os caras do outro lado, entendeu? E aí ele conseguiu. E eu tava de longe assim, olhando, tentando fugir, mas foi uma coisa muito ruim, foi muito ruim. Deu um soco na nuca do Sapiranga e deixou ele caído no chão. E aquilo provocou a ira da torcida, que derrubou o alambrado do Aimoré e invadiu o gramado. E aquilo provocou uma briga das duas torcidas dentro do campo. Eles começaram a brigar entre os jogadores e acabou que a torcida invadiu o campo e teve uma confusão grande. Eu estava na geral do Mineirão nesse jogo. Me chamou muita atenção na briga no campo daquele goleiro Fábio Costa. Ele deu burdoada no time inteiro do Atlético. Ele deitou todo mundo. O cara lutava capoeira, era ninja, sei lá o que o cara fez. O cara saiu deitando todo mundo. Até a hora que ele encontrou um back argentino que tinha no Atlético, o Galvão. Aí foi briga de cachorro grande, foi pontapé pra tudo, foi lá e assim, precisou da tropa de choque para arrancar um cara em cima do outro lá, porque o troço tava feio. E foi muito engraçado. Assim, briga não tem nada de engraçado, mas assim, era engraçado porque virou um vale tudo o negócio. E eu achei muito estranho mesmo. Um cara só conseguir derrubar uns 11. Vinha até massagista, ele jogava no chão. O Fábio Costa era impressionante. Se ele jogasse bola o tanto que ele brigava, ele ia ser o melhor goleiro do Brasil. Sempre brigando com a polícia é um negócio impressionante, como que ela não gosta da torcida do Atlético. Dá conflito mais com a polícia do que com outra torcida. Aí o PM veio dar cacetete na turma lá, tava em 5 só, apanharam que nem um condenado. O policiamento hoje chega, usa spray de pimenta em qualquer lugar. É a arma deles, aquilo ali, spray de pimenta. Pode ter senhora, criança, pode ter o que for. O meio deles separar uma briga hoje é spray de pimenta e bala de borracha. A polícia entrou no meio, batendo em todo mundo, borrachada, tiro de borracha, cacetete. Saíram correndo. Na hora que eles voltaram com o pelotão de choque inteiro. O torcedor toma um tiro de borracha no olho lá no Rio, em qualquer estado aí, fica por isso mesmo, não acontece nada. Ele não vê que tem criança, que tem dó, ele já chega metendo spray de pimenta, botando porrada pra cima, não quer ver quem tá certo e quem tá errado. O torcedor não tem direito de ir no estádio mais. A polícia aflige o direito dele. Digamos que a polícia, ela age com muita truculência. E como acho que já foi falado aqui, isso resvala, porque você está num ambiente público que é uma mescla é uma confluência de pessoas de diferentes classes sociais. Eu também não sei se é uma coisa fácil de resolver, né? Porque quando as pessoas vão para o estádio querendo brigar, fica difícil, né? Alguém impedir. Eu lembro de cenas que a cavalaria passou e derrubou pessoas que estavam no seu caminho porque tinha que resolver uma briga de 4, 5 pessoas lá na frente. Ou seja, só no seu trajeto a resolver a briga, ela causou mais violência que a própria briga. Vai um grupo de 200 malucos querendo arrumar briga com outros 200 malucos, como é que você impede um negócio desse? Eles podem marcar em qualquer lugar, podem se encontrar em qualquer lugar na rua. Então a polícia tenta cercar ali, mas alguma hora os malucos se encontram, e aí é complicado, né? Essa briga foi a pior. É fácil prender. Na hora que prender seriamente, botar 10 anos na cadeia, em vez de prender e soltar, talvez melhore.
Hoje em dia há uma rivalidade muito grande entre Caponga e Águas Belas por conta de uma morte de um torcedor que teve. Estava cheio o estádio e a torcida do Corinthians é grande, teve que liberar um espaço que estava destinado à torcida do Guarani, e aí começou a confusão e infelizmente teve essa briga feia e o torcedor do Corinthians morreu. Eu estava presente, eu vi. Esse rapaz de Águas Belas, ele foi assistir um jogo em Caponga, ele torcia Fortaleza e acabou se envolvendo em uma briga. Eu estava assistindo a Copa São Paulo Futebol Júnior, aquele fatídico jogo entre Palmeiras e São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, aquilo lá ficou gravado na minha memória, muita gente morrendo, o torcedor que morreu levando uma paulada na cabeça, aquilo ali pra mim foi um absurdo total. Os torcedores do Ceará se reuniram e mataram ele a bala, tanto que hoje isso foi muito marcante pra mim, traz uma imagem muito ruim. Foram vários gols que marcaram muito a minha vida. Por exemplo, o gol do Petkovic em 2001, não posso deixar de falar. Contra o nosso maior rival, o Vasco da Gama, onde o Vasco foi vice. Eu tava chorando e falando, eu não posso perder pro Vasco. O Elton, o goleiro do Vasco, estava defendendo tudo. E só não defendeu essa bola porque ela foi no ângulo mesmo, não tinha quem pegasse mesmo, quase foi guiado mesmo. Eu vi Elton tomar aquele gol que eu falei, cara, se ele troca a mão, ele pega. E a bola fez uma curva inacreditável naqueles 43 minutos. E aí o Maracanã virou um pandemônio. Aquele gol foi fantástico. Assim, é um dos momentos mais que eu vou levar na minha vida, o momento do Maracanã é aquele gol do Pet. A reação da torcida do Flamengo fazendo a corrente. Petkovic para falta, cobrança! Gol! Os novos estádios construídos para receber a Copa do Mundo de 2014 geraram um grande debate. Arquibancada ou cadeiras? Torcer sentado ou de pé? O que quer o torcedor brasileiro? Hoje em dia é complicado a pessoa ir para o estádio, porque o jogo passa na televisão, com videotape. Você assistindo, tomando cerveja, ar-condicionado se quiser. O que faz você ir para o estádio? Só a emoção mesmo ali, né? Essas arenas aí são espetaculares. Foram bem gastos o dinheiro, né? Entre aspas, assim, mas bem empregados. O Brasil merece, porque o esporte número 1 do país é o futebol. Então tem que ter arenas à altura do futebol. Eu achei interessante, né? Apesar de ter perdido muito da característica do estádio, né? Acredito que a organização, até em termos de lugares, né, foi boa. Para torcer, as arenas atuais, eu acho melhor. Tem gente que gosta dos estádios antigos por causa da nostalgia, aquela confusão, todo mundo sentado, um grudado no outro, agarramento, não tem número, não sabe o que é, mas eu acho que atualmente as arenas trouxeram um ganho para o futebol. Só falta acabar a violência, né? O Brasil precisava de modernizar esses estádios. Eu acho que precisava de lugares mais confortáveis para você poder levar sua família, para você ir para o estádio, né, com um pouco mais de dignidade. A arena maravilhosa, um espetáculo de praça esportiva, entendeu? Penas que a gente não pode fazer a mesma bagunça que nós fazemos no Dutrinha. Você tinha que ir para o estádio igual um mulambo, porque você ia ser assaltado, iam jogar tudo na sua cabeça, você ia bater com polícia, dava de tudo um pouco. Eu acho que os estádios trouxeram mais conforto, isso é um ponto. O que eu acho que mudou muito é o perfil do torcedor que vai a esse estádio. Quando eu entrava nos aflitos, eu ficava arrepiada, era
finalmente estou aqui. Quando a Arena Pernambuco eu não sinto nada. Os ingressos ficaram mais caros. E aí você tira, como aconteceu na Copa, você tira o grande torcedor, o torcedor que acompanha o seu clube do estádio. Pra mim não combina com os torcedores. A gente tá acostumado a torcer de um jeito que a Arena não deixa. Você ia no banheiro, o banheiro que urinava em você, não era você que urinava no banheiro, então você tinha... Era uma porcaria. Eu definitivamente não trocaria o Maracanã de antigamente pelo Maracanã de hoje. Eu acho que o país precisava desses estádios novos, não da maneira como foram feitos. Eu acho que politicamente, eu acho que não foi da maneira mais correta. Eu tenho uma saudade enorme da geral do Maracanã. Você tinha uma geral, um setor extremamente popular no Maracanã, o principal estádio do nosso país, onde o torcedor poderia acompanhar um Vasco e Flamengo, acompanhar um Fla-Flu pagando R$2. Eu acho que o geral era o lugar onde você tinha um torcedor popular, era de onde você conseguia boas histórias, sabe, de torcedores que vão ali, que levam uma vida dura, que vão para o estádio e ali ele tem o seu momento de alegria. Então você via as camadas populares nos estádios, você via os geraldinos com seu radinho de pilha nos ouvidos, os personagens fantasiados, o folclore no futebol. A geral podia voltar, é uma coisa que eu sinto falta, mas em questão também de ser mais acessível, porque a geral era R$2, R$5. Eu sou da época do Maracanã antigo. Eu preferia 1000 vezes a arquibancada e a geral da forma como esses estádios foram construídos. Prefiro o Mineirão antigo. Disparado, assim, muito. Eu sei que eu sou um saudosista chato, assim, mas foi assim que eu fui acostumado. E aí eu chego no estádio hoje, tem um espoleto. Não vender cerveja no estádio, para mim, é de uma violência muito grande. É mais violento do que a violência que ela se propõe a combater, essa proibição. O modelo a gente vê que é muito bonito, os designs inovadores e tal, mas eu gosto mesmo do modelo antigo de futebol, que você pode tomar cerveja dentro de campo, acender sinalizador, assim, claro, não apontar pra ninguém nem fazer nada errado, mas esse xingar à vontade e tal, porque esse ficou muito gourmetizado, né? Eu sou do tempo que tinha Coreia no Beira-Rio. Então, assim, tu tava com pouca grana, tu comprava ali o ingresso para a Coreia, tu ia ali, assistia em pé, só enxergava dos olhos para cima, assim, o campo de futebol, mas era um entusiasmo diferente. Hoje a coisa parece que ficou meio fria. Que nem falam para mim sobre o espírito do Olímpico. Onde está o espírito do Olímpico? No meu ver, o espírito do Olímpico ficou no Olímpico. Tem que ser criado o espírito da Arena, que é outra coisa. O espírito do Olímpico ficou para trás. É tudo muito bonito, muito confortável, mas a padronização... Eles são bonitos, são interessantes, mas eles não são espaço hoje para o verdadeiro público do futebol. Eu comecei a frequentar estádio em 94, então... Eu não sei, parecia que o Olímpico tinha uma coisa mais aconchegante e as arenas novas, por mais bonitas que sejam, elas me parecem mais frias, elas me parecem mais distantes, assim. Eles não são espaço para massa, é um público elitizado, sim, é um público que tem condições de pagar para um ingresso mais caro. Não sei, uma coisa para mim muito mais teatro e muito menos... futebol. Hoje em dia, você ir no estádio, por exemplo, do Palmeiras, você vai pagar 200, 300 reais. Para mim, isso é uma elitização do futebol. Ficou bem organizado na parte, mas desorganizada para o torcedor que gosta mais de vibrar, de ficar em pé, aquele torcedorzinho quietinho, não é para mim não é bom, não é o futebol. O acesso à população, mesmo ao povo brasileiro, foi inibido, não existe mais acesso. Eles querem copiar a qualidade do estádio europeu, só que não conseguem. É uma imitação sem qualidade. Poderia ter um misto entre a modernidade, que por um lado é bom, e também preservar o que funcionava no estádio antigamente. Na arena, em todo lugar, tem uma placa escrito sente-se, proibido ficar em pé. Assistir o jogo sentado não é legal, cara. Em todas as arenas construídas
que eles chamam a lei da FIFA, que na verdade é tentar exportar um modelo europeu de futebol para tentar colocar a goela abaixo que a torcida brasileira deveria se comportar dessa forma. Nós somos profícuos aqui no Brasil em trazer soluções de fora e inocular aqui na sociedade como se isso aí fosse uma panaceia. E não é. Então, nas arenas, por exemplo, não é permitido levar instrumentos musicais. Ele não foi feito muito bem para os torcedores assim brasileiros, assim no geral, né? Não é permitido levar as tradicionais charangas, os surdos. Esse padrão FIFA é muito excludente, exclui o trabalhador, exclui aquele que não tem uma renda fixa, exclui outros tipos de torcedor que não são os que eles desejam. Não é permitido levar bandeiras, não é permitido fazer nenhum tipo de show de pirotecnia, de fogos de artifício. Eu particularmente não gosto da cadeira, não gosto de ter meu lugar numerado, acho que isso quebra um pouco os vínculos, né, de sociabilidade, você tem que sentar em determinado lugar, não pode sentar em outro. Tentaram, por um certo tempo, proibir o torcedor de torcer cantando em pé. Colocaram uma série de agentes nas arenas que o torcedor teria que ficar sentado. A arena em si é um estádio espetacular. O problema é que aqui a gente não tem como se adaptar. Eu acho que estão querendo elitizar o futebol. Ser um povo frio como é na Europa, por exemplo. O povo lá é frio, torce sentado. Aqui não, aqui é em pé, alegria, vibrante, como a alma alegre do povo do Operário aqui. Vermelho, representa vibração. Então eu acredito nisso, que infelizmente não pode entrar mais com batucada e não pode mais, né, bebida. Infelizmente. Eles quiseram fazer com que a torcida saísse de uma arquibancada de cimento, em um estádio que faz a pressão, que vai a massa, que tem o calor humano, para ir para um lugar onde é todo mundo na cadeira, sentado, que você não pode tirar a camisa, que você não pode pular, que você não pode ficar em pé, que você não pode fazer nada. Resumindo, eles querem que você torça do jeito que eles querem, não do jeito que você está acostumado. Nós queremos ter o direito novamente de levantar nossas bandeiras, de trazer nossos instrumentos musicais, de fazer os fogos de artifício, de receber calorosamente os jogadores. Isso a gente quer de volta. E a Copa do Mundo e as arenas tiraram isso dos torcedores. Não vou falar que foi um gol, não. O gol inesquecível do Galo foi a defesa do Vitor contra o Tijuana. Foi um gol inesquecível, foi um gol que espantou tudo de ruim, toda energia negativa, que eu não sei quem foi que colocou em cima do Galo. Aquele time que era tido como aquele que morria na praia, que chegou em 14 semifinais do Campeonato Brasileiro, né? E sempre chegava e não conquistava os títulos, mesmo tendo times maravilhosos, né, e tal. Aquele time se tornou um time vencedor. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte pra bola. Ele vai com o pé direito, bateu dentro. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. Defendeu o Vitor. É gol. É gol. É gol do Galo. Vitor. Vitor. Vitor faz o gol da classificação. Vai terminar o jogo. Vitor, 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 São Vitor, vai terminar, o Galo está classificado, o Vitor defendeu o pênalti, é gol, o Vitor fez o gol da classificação, acabou! Desde os anos 40, o futebol brasileiro convive com torcidas organizadas. Há alguns anos, elas passaram a levar a culpa por tudo de ruim que acontece no futebol. Afinal, as torcidas organizadas são as donas da festa ou um covil de malfeitores? Para mim, hoje, quando eu penso em torcida organizada, não só no Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, para mim sempre traz uma palavra violência. Eu não concordo de nenhuma maneira. Eu acho que os clubes devem reprimir, a diretoria deve dizer que não aceita, que não vai dar dinheiro, que não vai apoiar esse tipo de torcida. Eu acho que elas deviam ser banidas.
no Brasil, acho que tudo que é organizado é desorganizado. Então, a torcida organizada, elas têm um fundo de poder. Dizem que fazem campanha para doação de sangue, para cesta básica, para disciplina, mas, no fundo, a torcida organizada está para um fim de poder. E as cenas que se vê são cenas chocantes, né? De como que as organizadas se tornaram uma espécie de poderes paralelos dentro dos clubes e mesmo para a sociedade civil. Eu não gosto. Se de um lado eu não gosto da polícia, também não gosto da torcida organizada porque ela é um vetor de violência. Eu respeito as opiniões em contrário, mas eu não gosto. Acho que a torcida organizada ela recebe dinheiro do clube para fazer o que a torcida faz. Muita gente vai por causa da torcida organizada, mas eu penso que esse número é inferior ao do que iria se ela não existisse. Quando ela vai para torcer, para vibrar e para se emocionar, é uma maravilha. Agora, quando vão para brigar, para ter pancadaria e também para jogar fogos, artifícios ou rojões para machucar alguém, eu acho que para mim não deveria existir nunca. Deveria ser banida do futebol. Depois de algum tempo, algumas torcidas elas querem ser maiores que o clube. E isso que é o que prejudica quando a pessoa acha que a torcida é maior do que o clube. Descambou para um lado de violência, né? A torcida organizada começaram a ser organizadas por bandidos, né? Então, hoje torcidas organizadas mudam, passam a ser torcidas realmente organizadas, mas visando o bem e apenas torcer, ou o tipo de modelo de torcida organizada hoje em dia não dá mais, só tem bandido, venda de drogas, coisas piores até. Eu acho que a torcida organizada, ela é tanto boa quanto mal. Infelizmente, a gente sabe que existe muita torcida organizada que é bancada por pessoas dos clubes por uma força política. Dentro das organizações sempre tem alguns malfeitores, mau elementos que utilizam da força das organizadas para contribuir com a violência. Tem bandidos, tem gente de todo nível, né, que tá infiltrado porque não tem nenhum tipo de registro, não são cadastrados, não tem uma carteira, não tem uma foto, né, fica difícil. Eu acho que é complicado. Eles acabam servindo como se fosse, entre aspas, obviamente, um exército a mando de determinada pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas na torcida organizada que realmente gostam do clube, que querem, de alguma forma, ajudar, né? Eu vejo que o problema da torcida organizada no Brasil hoje é que existe muita gente ruim usando a torcida organizada de desculpa. Muita gente que eu conheço diz que tem que combater o CPF e não o CNPJ, a instituição. Tem que punir o torcedor que faz errado. Tem que ter uma punição, porque hoje em dia um torcedor é pego fazendo arruaça na rua, ele simplesmente vai lá na delegacia, assina e vai embora. Não tem por que não fazer isso. A torcida é sim um espaço onde tem a confusão, tem as brigas, mas não sei se são todas as que praticam. E não sei se são todos os integrantes. Essa generalização ela é um grande erro. Tem sempre um ou outro que adora descambar para esse lado da violência, ou tem envolvimento com o tráfico de drogas, ou, enfim, é meliante de alguma forma. Tem muitas pessoas que infiltram na torcida organizada com outra intenção. Eu acho que 90% são pessoas que querem torcer para o clube e 10% são pessoas que estão ali. Ou são marginais para explorar alguém, ou são alguém querendo levar vantagem, né? Porque tem alguns clubes que dão subsídio. Eu sou contra. Então, eu acho que ela não é que ela não deveria existir, ela deveria existir. Às vezes a gente vê espetáculos maravilhosos feitos por torcidas. Só que o problema são, como eu falei, né, um reflexo da sociedade. Tem pessoas ruins lá dentro também que usam essa torcida uniformizada ou para fins políticos, ou para ganhar dinheiro, ou mesmo até para venda de drogas e outras coisas mais obscuras. Hoje em dia, a voz da classe popular no estádio é a torcida organizada. A torcida organizada ela brilhante no futebol, faz a festa. Hoje eu viajo com embaixadores do Galo, que é uma torcida nova que está aparecendo aí, que a intenção é divulgar o nome do Atlético no mundo inteiro. Eu sei dos problemas, eu já viajei muito com a loucura, então eu sei dos problemas, eu sei das confusões. Mas a torcida organizada é importantíssima dentro do estádio de futebol. Entendeu? Ele que
faz a festa, ele que tá sempre presente, dependente do jogo. Eu já fui em jogos assim, que sem torcida organizada, e é um jogo que parece que tá na televisão, né? Você tá em casa, você tá vendo o jogo na TV, né? Então a torcida organizada tem essa coisa, né, de mobilizar, de criar as canções, de empurrar o time. É um algo a mais no esporte ali, no futebol. É um espetáculo, é bonito. Sem a torcida organizada não tem graça a torcida, o jogo. Muitos falam que os falam mal do futebol, essa galera pela torcida organizada, e eu não concordo com esse ponto. A torcida organizada, ela é muito importante, ela é fundamental para o futebol brasileiro. E eu acho que eles deveriam aproveitar essa importância que ela tem para enxergar a torcida organizada de outra forma. Eu acho a torcida organizada importante para puxar o canto no estádio. Eu acho ela importante. O que está acontecendo hoje é que uma está cantando uma coisa, a outra está cantando outra, e a saudade que eu tenho é de um grito de Mengo, que hoje quase não sai. As torcidas organizadas no Brasil, acho que elas são fundamentais, assim, não existe um modo de torcer brasileiro que você exclua as torcidas organizadas, não dá. O jogo contra o Cruzeiro foi uma coisa assim de arrepiar. Foi todo mundo cantando o hino do Flamengo. El Sócrates de los hinchas. Há muito tempo eu não via alto pra caramba. E sem dúvida nenhuma isso faz diferença dentro do jogo. Ou elas são aquela coisa maravilhosa que faz a festa no estádio, então aqueles vândalos vagabundos que estão lá para fazer confusão, para roubar todo mundo, para brigar. Então acho que é interessante você tentar pensar um meio termo em relação a isso. Eu sou um fã das torcidas organizadas porque eu entendo que sem elas não há espetáculo. O torcedor comum, ele não vai perder o tempo dele indo na sede fazer bandeira, fazer papo picado, inventar músicas pro time, não vai ficar cantando 90 minutos, e esses caras vão fazer isso. Eu vivi a torcida a vida inteira, eu só vi o lado bom da torcida, nunca vi o lado negativo da torcida, exceto aquelas coisas de briga e tal, mas muita gente julga muito a torcida por isso, mas muita gente não conhece o que a torcida faz para a população. Não existe só um modelo de torcida organizada. Então, sempre que a gente pensa em torcida, pensa na Máfia Azul, na Galocura, na Mancha Verde. Então, se a gente pensa nessas grandes, né? Mas pensar que existem outros tipos de torcida que estabelecem outros tipos de vínculo com o clube. As torcidas se organizarem não quer dizer que elas estão se organizando para algum ato, né, de violência em si. A torcida organizada não tá lá para educar ninguém. A educação vem de casa. Eu acho bonito uma turma toda de uma cor, torcer, samba, sabe, batuque, mexe com o jogador, leva o jogador para frente. Um jogo sem torcida cantando é um jogo com uma plateia fria e triste. Não? Às vezes é até melhor o cara ir no barracão da organizada fazer um carro alegórico, pintar um bandeirão, do que ficar lá usando As torcidas organizadas elas estão sofrendo um processo de criminalização no país inteiro. Eu acho que esse processo ele é intencional, ele é planejado, ele é político. Torcida organizada aqui na nossa região, em Cuiabá, Mato Grosso, para nós aqui a gente trata todos como irmandade. O futebol negócio, ele percebeu que ele precisava expulsar as camadas populares dos estádios, porque ele precisava trazer uma elite consumidora para os estádios. É muito fácil você falar assim, pô, a torcida organizada brigou lá, arrumou maior problema. Só que quando tem até mesmo as chamadas das grandes TV, eles usam os bandeirantes. ¿El anterior era estudiante o era qué? ¿O era un torcedor organizado? Engenheiro, assim como também tem favelado. Ali é a mistura, né? O futebol é encantador por causa disso, porque ele mistura da mais alta classe até o mais chinelo. Torcida organizada, eu acho que ela é um mal necessário. Eu acho que a torcida organizada, a gente sabe que ela se faz presente no dia a dia do clube. Então você precisa criminalizar a torcida organizada, para você ajudar a expulsar essas camadas populares, que elas têm que se contentar em ficar consumindo os pacotes privados de televisão. O torcedor tem o direito de se manifestar. A torcida organizada é a torcida que leva graça, que leva cor para os estádios.
Porém, a certeza da impunidade me deixa muito preocupado. Eu gosto mais das torcidas pequenas, as torcidas organizadas pequenas. Eu vejo uma torcida organizada, por exemplo, até lá do Cruzeiro, que fica hoje na parte social lá do Cruzeiro, uma torcida consciente, bacana, os caras têm cartilha pro time, para não arremessar coisa no gramado, para apoiar o time o tempo inteiro, para parar de cornetar. Eu acho que o papel de torcida organizada é esse, é de trazer o torcedor para perto do time. A torcida organizada no Brasil reflete também uma relação da política representativa que a gente tem. Então não é de se estranhar que a torcida organizada passe a ocupar lugares, seja no parlamento, seja no próprio clube, né? Também exigindo benesses, né? Que é o que vem acontecendo. E claro que como no tráfico também há objetos, essas lideranças são objetos de disputas, né? Eu acho que ainda existem as torcidas que estão ali realmente para apoiar, que não visam violência, que não visam lucro em cima, visam apenas a necessidade de ir no campo, cantar o jogo todo e sair do jogo e falar, nossa, hoje eu apoiei meu time, hoje meu time venceu porque eu ajudei meu time na voz. Eu acho que a torcida organizada tinha que ser apenas isso. Então o sol vai embora e o torcedor se vai. Caem as sombras sobre o estádio que se esvazia. Nos degraus de cimento ardem aqui e ali algumas fogueiras de fogo fugaz, enquanto vão se apagando as luzes e as vozes. O estádio fica sozinho e o torcedor também volta à sua solidão. Eu que foi nós. O torcedor se afasta, se dispersa, se perde. E o domingo é melancólico, feito uma quarta-feira de cinzas, depois da morte do carnaval. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre hei de ser. Da união de 7 letras mágicas, N-A-U-T-I-C-O. Repare como é bonita esta camisa vermelha e branca e verde. Jogamos com muita raça e glória do desporto nacional, ó internacional, eu viva exaltar. Levas a plagas distante, feitos relevantes, vives a brilhar. Nasceu um time que canta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Nosso time é mesmo bom de bola e a torcida se inflama quando vê o tricolor. Avante, 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 clube do meu coração. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Avaí, meu Avaí, tu já nascestes campeão. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, o que? E o nego, da regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. O coração, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Só o ferro do grande vitória. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. Ai moré, clube do meu coração. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Bangu também tem a sua história, a sua glória. Enchendo seus fãs de alegria. Tua fibra representa o norte, combativa, guerreiro, vibrante, forte. As suas cores são alviverdes, sua torcida feminina é demais. Ninguém acaba, babá. A rubro-negra tá voltando pra
antenar. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim, o meu esporte é religião. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, na realidade é um grande campeão. Altivo, tua vida sempre foi um marco. É quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Existe um grande time na cidade que mora dentro do meu coração. Com o esporte eternamente estarei. Pois rubro-negras são as cores que eu abracei. ABC, clube do povo, campeão das multidões. No cenário esportivo são as cores que eu abracei. Lutar, lutar, lutar. Esporte, esporte, esporte. A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou o tricolor. Hey! O sea, ¿lo hiciste entre qué año y qué año? El proyecto ganó lanzamiento de diciembre de 2013. A ver, ven acá, platícalo acá, para cerrar. ¿Cómo ascendió Luis? No, porque los colegas dejan cerrado allá. Ah, sí. Bueno. ¿El proyecto empezó cuándo? ¿La gente se me ve? Sí. Bueno, el proyecto fue imaginado en 2011, cuando Brasil se certificó que iba a ter una Copa del Mundo en Brasil. Entonces, pensé, somos los antropólogos del deporte. Somos, incluyo a mí y mis colegas en Brasil, tenemos un grupo que se encuentra en congresos y entonces pensé, no es posible tener una Copa del Mundo en Brasil y los antropólogos del deporte que tienen grupos de antropólogos del deporte por toda parte del país no hacer nada. Vamos a arreglarnos y hacer algo. Y empecé a telefonar a la gente, a marcar y hice una lista de los grupos que conocía, de la gente que conocía. Marqué los lugares donde iba a ter Copa do Mundo y donde no tenía un grupo para apoyar. Y empecé a hablar con los amigos, con ese de allá, con quién puedo hablar. Y montamos una red de más de 100 investigadores. Y cuando se decidieron las sedes de la Copa del Mundo, que fueron 12 ciudades, pensamos, listo, son estas, vamos a ellas. Y logramos tener un grupo de investigación en cada ciudad. Y la gente tenía una misión que era de entrenar a los estudiantes en bases de etnografía, solicitarles, gracias, solicitarles que fueran al estadio, que sacasen fotos. Tenemos más de 1000 fotos hechas en el estadio que usamos para hacer parte del documental, y que hicieran relatos de sus experiencias, y comenzamos a recibir este material todo. Y entonces hacíamos una data, una fecha que se marcaba para que yo llegase allá con, como decíamos, luces, cámara y acción. Llevaba la cámara, las luces, el fondo negro, y ellos me cedían una sala en silencio y me daban un entrevistado a las 8, otro a las 8:30, otro a las 9, otro a las 9:30, otro a las 10. Y así, 7 a 8 entrevistados por día. A las veces hizo 2 días seguidos. Entonces reunimos, y no sabía cuántas entrevistas. En mi imaginación megalómana, pensé que iba a hacer 300 entrevistas. Trabajamos 5 años, logramos hacer 112. No es fácil, no es fácil. En 3 años después de empezado el proyecto, hubo un golpe de Estado en Brasil, sacaron a Dilma sin crimen, entró el vampiro Temer, que cortó todas las becas, todos los recursos del proyecto acabaron en mayo de 2016. El resto del proyecto fue hecho en el pecho, con coraje, con vamos a hacer, no podemos parar ahora. Y teníamos entonces 111 entrevistas.
y pedí a mis estudiantes que estaban registrando todo, háganme un levantamiento, ¿cuántos clubes tenemos? Y mi capitán tenía un alumno especial, Bernardo, era el jefe de los estudiantes, dice, profesor, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos 111 entrevistas y 39 clubes. Falei, está bueno. Sí, el problema es que falta Fluminense. Y Fluminense es uno de los 4 grandes clubes de Rio de Janeiro. Y estaba pegando clubes en todas las sedes, pedía que me trouxeran hinchas de clubes pequeños, de clubes de segunda división, tercera división, para colorir un poco, para que no se quede Flamengo, Corinthians, Inter, Grêmio. Tiene hinchas de 40 clubes, pero faltaba Fluminense. Entonces tenía un amigo personal que es hincha loco de Fluminense, que colecciona camisetas de Fluminense, tiene la camiseta de número 3 de 1985, tiene varias pilhas de camisetas de Fluminense, entonces eso va a tener algo que me decir. Y combiné con él, traga su playera favorita y vamos a hacer una entrevista. Entonces, fuera del plazo, meses después de terminar el proyecto, hizo una entrevista sola con el hincha de Fluminense para componer el proyecto y así llegamos al número cabalístico de 112 entrevistas. Y con eso todo resultó en entrevistas editadas de 40 horas de video. Con bases en eso, hicimos un roteiro, tenía un roteiro la entrevista, y empecé a una etapa muy dura que es decupar, se llama decupar, es asistir a los vídeos y votar. El segundo, 1 minuto, 1 hora, 3 minutos, 12 segundos, dice eso. Calificar, se dice en español. Calificar, sí. Todo, pegué una tesis de doctoral que había sido de la banca, viré la del avesso y empecé a reescreverla toda a la mano mientras oía. Y así llevé como que casi un año decupando eso. Y enseguida contraté la productora de video para hacer la edición final. El primer corte teve 2 horas y 50 minutos. 2 horas y media, cosa así. Porque solamente encosté las diferentes escenas y después fueron 12 versiones del filme hasta conseguir compactarlo en 1 hora. Quedó 1 hora y 6. El costo total de la producción. Con $500,000. No sé cuántos. $500,000. 500,000 es 3, como 1,5 millones de pesos. Sí, como 1,5 millones de pesos. Más o menos eso. Pero logré pagar beca a todos los investigadores. Entonces, por 1 mes, una beca de 1 mes, una beca de 3 meses para los estudiantes que el valor era más bajo. Entonces, lograba hablar con todos. Mira, es un valor simbólico, es solo para que no trabajes de gracia, para que pagues el autobús, para que no te sientas pagando para trabajar. Y toda la gente participó con mucho gusto, fue un grande placer. Hicimos una red nacional de investigadores que no lo existía. Y tenemos esta red hoy que podemos hablarnos. Y eso fue un resultado de un trabajo colectivo. Tuve la iniciativa, tuve la idea, conseguí la plata y dirigí, edité. Sí, fiz la mayor parte de las cosas, pero nada teria sido posible sin los 100 voluntarios, amigos, queridos, hermanos, mis carnales de la antropología del deporte brasileño, que aceptaron el desafío de hacer esto. Y quedo muy feliz del resultado. Me da mucho orgullo de ter hecho esta obra. Mientras lo hacía, sabía que iba a ser el trabajo más gigante y que iba a me meter en toda mi vida. Y bueno, lo he hecho, ahora no necesito hacer otro. Para terminar, el documental muestra el punto de vista de los aficionados, exactamente, de los torcedores, que es el que menos se suele escuchar en muchas ocasiones, ¿no? Solo siempre son escuchados en grupo. ¡Gol! Es solo eso, es siempre 10,000 al mismo tiempo. Y una cosa muy importante que dice un hincha, que las hinchadas organizadas son culpadas por todo lo que pasa de mal. Pero cuando la televisión, en Brasil Globo, va a vender o hacer publicidad de un partido que va a pasar en la televisión,
¿Qué imágenes muestra para promover el juego? Muestra las hinchadas organizadas, muestra las banderas gigantes, muestra los fuegos, muestra todo lo que los culpan y no les pagan derecho de imagen. Entonces, si vamos a ser capitalistas, bueno, vamos a ser capitalistas correctamente. Paguen a la gente. Si están usando imágenes de las organizadas, páguenlas. ¿Quién sabe las organizadas van a tener recursos y no necesitan a luchar o a pelear dentro de los clubes cuando tienen una fuente de receita y van a competir por hacer la fiesta más bonita, las imágenes más fantásticas que van a traerles más dinero? El filme no intenta a responder a las preguntas, sino a levantar cuestiones para un debate, a hacer puntos de vista contradictorios. Cuando pregunté de las arenas, las opiniones fueron muy diversas y lo que hizo fue trazer las diferentes opiniones para que cada uno sabe que sí, por un lado eso, por otro lado aquello, y cada uno piensa de una manera. Y no hay un pensamiento único, y esa es la intención del proyecto, de levantar la diversidad de opiniones de un tema tan importante para nosotros brasileños. ¿Los clubes del fútbol o la Federación Brasileña reaccionó de alguna manera, vio el material? No, solo me autorizaron eso. El proyecto incluye un libro y incluye una exposición que tengo 112 afiches, cada uno con una foto grande, así, carteles grandes, con una foto de cada hincha que dio la entrevista y un trecho de la entrevista, y los datos, el nombre, el equipo, la data, todo eso. Y entonces es una exposición con 112 piezas, más exposición de fotos, y tengo una serie de loops de vídeo, se llama loops, cuando te pasa un vídeo y él vuelta al comienzo. Entonces tiene un loop que es del hino, que usé en el final para pasar los créditos. Tengo un loop que se llama La Viradita de la FIFA, que todos se pierden así y hacen así. Entonces un video cortito de 4 segundos por hincha, que hizo una longa fila que al fin vuelta al comercio. Entonces pones una televisión pasando el loop en la exposición, entonces tiene afiches, tienes fotos y tienes videos pasando. Todo eso fue concebido para ser lanzado en inicio de 2020. Cuando empezó la pandemia. Paco, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, la exposición está por ser inaugurada. No fue por causa de la pandemia, subí el video al YouTube y seguimos lanzándolo. Lo vamos a tratar de organizar aquí en la universidad. Puedo traer la exposición, como podemos hacer. Bueno, una pregunta, Edison. ¿Tú qué hubieras dicho? Si tú te hubieran entrevistado, tú eres aficionado. Sí, soy aficionado de Inter, de Porto Alegre. En el libro hizo una... ¿Te llevaron de qué edad? ¿Cómo? ¿De qué edad te llevaron? Yo era niño pequeño, gané una camisa de Claudio Miro, del 9, del centroavante de Inter. Me quedé muy orgulloso. ¿Y sigues yendo? Yo no voy mucho al estadio. A mí me gustan los bares. Soy un poco comodista, me gusta sentar, pedir una chela, ver la partida. Ir al estadio es para los jóvenes, hay que estacionar lejos, caminar mucho y quedarse en pie pulando todo el tiempo. Y no tengo más edad para eso. Pero me encanta el universo del fútbol, acompaño siempre a mi club. Y pensé en entrar en el filme como uno de los depoentes, pero no quis. Pero desistí porque tenía tanta gente para entrevistar que no quis misturar. Y mucha gente que participó en el filme son de los colegas de la antropología del fútbol, que decían, ay, por favor, déjame dar una entrevista, quiero hablar también. Ponga tu playera y venga. Entonces, hay mucha gente calificada hablando entre los hinchas comunes. Hay profesores, hay historiadores, hay estudiantes de varias partes, porque son hinchas, voy a prohibirlos. La idea es oír quién tiene un club en su corazón. No es pecado ser historiador, no es pecado ser antropólogo. Y si la gente quisiera dar su depoimento, lo acepté, siéntate y vamos a hablar. Grabé la misma entrevista con todos. Y después no pude usar todos los depoimentos, hay que hacer escolhas de 40 horas, volver a una, algo se queda fuera. Pero
busqué incluir al mayor número posible de hinchas y la diversidad. Pasé este filme en Macao, en China, cuando yo fui profesor visitante allá. Y usaron el filme de una manera que me sorprendió en la clase de portugués, porque en Macao se habla portugués. Las leyes, fue colonia de Portugal, y las leyes todavía son en portugués. Entonces, todos los estudiantes de derecho hay que aprender portugués para poder manejar con las leyes de macaenses. Y usaron mi filme en la clase de portugués para chinos, para mostrarles la diversidad de acentos del portugués brasileño, porque tienen hinchas del sur, del norte, del nordeste, de todas las regiones de Brasil. Y a quien conoce el portugués percibe claramente, este es nordestino, este es del sur, este es del norte. Entonces los diferentes acentos del portugués brasileño se hacen presentes. Y la idea es de una obra abierta, para que otras personas puedan hacer cosas con ella. Por eso creamos un canal de YouTube, que se llama Proyecto Torcedores, y el canal de YouTube tiene todas las entrevistas grabadas, disponibles, y ya he oído de otros colegas que han hecho sus papers y sus trabajos de investigación empleando las entrevistas de la gente. Entonces, es una obra abierta, la idea es colaborar con la construcción colectiva de un campo científico de la antropología de los deportes. En Brasil y ahora en México también están invitados a ver el canal de YouTube si quieren. Va a ser un gran honor, una gran alegría. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos esta actividad. Gracias, Cuate. Gracias, Paco. Mucho gusto, Edison. Mucho gusto, Paco.